E aí, general, faça um excepcional dia. Deixa eu compartilhar com você mais uma vez a tag que é que nós estamos falando durante toda a semana, que é a ressignificação. O que é a ressignificação? Eu já defini para mim que é quando você mentaliza uma necessidade de mudança, o mindset, a configuração da mente, daquilo que está te impedindo de crescer, daquilo que está te impedindo de prosseguir, de se movimentar. Então você acredita que tem algo que está ficando tóxico na sua vida, é hora de você reconfigurar, é hora de você aí dar um passo em frente. Só depende de você dar esse passo, de você começar agora a reconfigurar a tua mente e deixar isso que está te atrapalhando de lado e prosseguir para frente. Então isso é o que eu chamo de ressignificação. É você mentalizar essa necessidade de mudança na sua vida. Agora eu quero compartilhar a experiência hoje, o código que eu destravei hoje, que ontem eu contei para vocês a história do que aconteceu com o Scooby. A gente estava no trajeto, retornando, dois cachorros grandes, né, atacaram ele. Eu peguei umas pedras para defendê-lo, e aí ele veio correndo na frente, não quis mais me acompanhar, não travou ali e não quis mais prosseguir. Eu fiquei escondido esperando para ver a reação dele, se ele ia me seguir. Ele não seguiu e eu tive que vir atrás dele. Depois nós nos encontramos. Hoje, já na ida, o que aconteceu? Não tinha cachorro nenhum, nem latido de cachorro tinha. Mas eu me abaixei para pegar duas pedras, porque eu imaginei, esses cachorros vão estar por lá, ao ver o Scooby, vão querer atacar de novo. Eu já vou já armado, preparado para ação. E aí, quando o Scooby viu eu me abaixando para pegar as pedras, ele travou, parou, e eu andei, chamei ele, ele não me acompanhou, chamei mais outra vez, ele ficou olhando e correu de volta. Eu achei até que eu ia encontrar ele aqui nesse lugar onde a gente sempre faz essa parada para gravar o vídeo, mas o Scooby, eu acredito que ele foi para casa. Se ele não se perdeu, eu acredito que não, acho que a gente vai encontrar ele em casa. Ele sabe o caminho, já tem mais de 20 dias que a gente faz esse trajeto aqui, ele já conhece o caminho de casa. Mas o que eu quero compartilhar com você é o medo. Medo. Eu acredito que ele sentiu medo. E por ele sentir medo, ele travou, ele parou ali e não quis avançar. E voltou para trás, retornou para trás. Retornou é para trás mesmo, né? E ele retornou. E aí eu fiquei pensando, o medo, esse sentimento medo. A primeira vez que eu vejo o medo, ele aparece lá em Gênesis, quando Adão, ele declara para Deus, quando Deus o chama, Adão, onde está você, Adão? E ele disse, tive medo e me escondi. Diz que ele ouviu a voz de Deus, teve medo, viu que era Deus chegando na viração do dia. Todos os dias na viração Deus ia ter um encontro com Adão e com Eva ali. Ele disse que quando ele viu que Deus estava se aproximando, ele se escondeu. Teve medo e se escondeu. O medo. Ah, onde o sacana tá? Tá ali, ó. Olha lá. Vem, escudo. Eu sabia que ele ia estar por aqui. Ele sabe que a gente sempre está por aqui. Olha aí. Por que você me deixou, hein? Por que você me deixou? Com medo, né? O medo. O medo faz isso. O medo faz isso. Agora tá alegre porque tá aqui e tá me vendo. Mas amanhã eu vou destravar esse medo dele. Sabe? E você talvez precise também destravar o medo. Medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos distancia do propósito. O medo, em certo momento, ele é bom, porque você sente o medo e o medo, muitas vezes, ele te protege. Algumas vezes ele te protege. E eu lembro de uma história de um gato, não sei se foi real isso, alguém contava essa história, que ele pulou numa chapa quente e se machucou ali e se queimou. E nunca mais o gato quis passar próximo de uma outra chapa quente, ou de uma outra chapa mesmo quando ela não estivesse quente, porque ele criou aquele medo, né, de se aproximar da chapa, mesmo quando ela estava fria.
Então, às vezes, a gente trava no medo e não avança para ver o que tem adiante, porque a gente já tem um receio, tem um medo daquilo que vai acontecer. Ah, eu vou me lançar aqui agora para fazer isso, e aí o que acontece? A pessoa não faz porque fica com medo. Ah, mas é o único dinheiro que eu tenho, eu não posso fazer essa viagem, essa negociação, é o único dinheiro que eu tenho. Sabe, a gente fica com medo de muitas coisas, a gente tem medo de muitas coisas que poderia ressignificar a nossa vida, ter uma mudança drástica na nossa vida, mas a gente tem medo de sair, de se movimentar, porque medo de não dar certo, medo de críticas, medo de que as pessoas falem, medo de que as pessoas comecem agora a não te achar que você é uma pessoa normal. Você é louca, fez isso, por que você fez isso? E sabe, o medo ele faz isso, ele te distancia do propósito. Amanhã eu vou desbloquear o medo do Scooby. Amanhã ele vai andar o percurso todinho como ele andava antes comigo. Hoje ele andou só 2 quilômetros, que foi a metade do percurso, menos da metade, e voltou porque teve medo de passar ali onde os cachorros atacaram ele. Amanhã eu vou trazer a coleira, ele vai sair de casa comigo da maneira como eu ensinei ele, saindo do meu lado, sem a coleira. Quando vem carro ele já sabe que tem que ficar do meu lado, quando vem moto ele sabe que tem que ficar do meu lado, eu já chamo, ele já vem sozinho já pro meu lado para se proteger. Amanhã eu vou pegar a coleira, quando chegar no trajeto que for para poder ele passar onde tem os cachorros, eu vou colocar a coleira e vou empurrar ele e a gente vai junto. Sabe, às vezes é preciso isso, às vezes é preciso um empurrão. Às vezes é preciso alguém te ajudar, te dar um empurrão para você abandonar o medo e não deixar que o medo te distancie do teu propósito, do teu alvo. Então, meu amigo, se movimente pela vida. Comece aí a abandonar o medo, comece a ressignificar esse medo que você tem. Claro, é normal ter isso, isso é uma consequência do pecado, o medo, mas você tem que aprender a ressignificar o medo. Qual era o medo de Adão? Por que ele estava com medo? Ah, porque eu estava nu. E Deus, quem foi que te fez saber que estava nu? Porventura comeu do fruto que eu disse para você não comer? Sim, comi, então vai morrer. Talvez o medo da morte, o medo da consequência do pecado, o medo do erro. Qual é o seu medo? Eu não sei qual é o seu medo, mas você precisa ressignificar o medo, porque o medo, ele te distancia do propósito. E você não pode ficar distante do teu propósito para aquilo que Deus te criou, para aquilo que Deus ele deseja para a sua vida. Então ressignifique aí o medo. Amanhã eu vou mostrar para você como o Scooby ele vai passar junto comigo com a coleira no lugar onde ele travou hoje. Está travado você aí? Está parado? Não consegue se movimentar? O medo não deixa você se movimentar? Peça ajuda. Tome hoje a iniciativa de pedir pelo menos ajuda para aquele que pode te ajudar, aquele que diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Ele, aquele lá do alto, ele pode te ajudar. Busque ele. Ressignifique a sua vida com ele. Pegue a Bíblia, comece a ler, comece a aplicar para a sua vida as bênçãos que tem ali, as promessas. Não só as bênçãos, nem só as promessas, mas também está registrado ali ensinamentos, código de vida de pessoas que tiveram medo e ressignificaram. Abraão é o pai da fé. Eu vejo a vida de Abraão lá, o pai da fé. Mas Abraão, quando chegou lá, Sara, diga que você é minha irmã. Medo de morrer, porque senão eles irão me matar. Irão ficar com você, você é uma mulher belíssima, bonita. Teve medo, o pai da fé teve medo. Sabe, Elias também teve medo. E sabe, medo não é falta de Deus, essas pessoas tinham Deus na vida, mas tinham medo. O medo é um sentimento que vem desde lá do Éden, do pecado. A partir que o homem pecou, entrou o pecado no mundo, todos nós passamos a ter esta herança do medo. Que Deus nos abençoe nesse dia e que você vença o medo. E que você avance para o propósito para o qual o Senhor te chamou. Vamos lá, Scooby, nessa? Medroso, amanhã tu vai ver amanhã. Amanhã, nada de medo. Amanhã você vai passar com a coleira e nós vamos destravar esse medo.